Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje são dois os temas. Primeiro, eu e Gabeira vamos discutir uma confusão que só faz crescer e vai continuar crescendo, que é a CPI da Covid. Ela vai ser instalada na terça que vem, no dia 27, mas desde sempre já está assombrando o governo. O plano de trabalho prevê ouvir autoridades do governo federal na condição de testemunhas, que as obriga a falar a verdade para não se incriminarem. Depois, se surgir algum indício, a pessoa pode ser convocada novamente a depor, mas já como investigada. Depois a gente vai falar da cúpula do clima, que está sendo promovida pelo governo Joe Biden e que nessa quinta e sexta-feira vai reunir 40 chefes de Estado, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, que há 2 anos tem interpretado o papel de vilão mundial do clima. Vamos começar com a CPI da pandemia. Na terça que vem, começam os trabalhos, que promete ser a maior dor de cabeça para o governo Bolsonaro, desde que o presidente tomou posse, isso eu digo em termos de desgaste vindo do Legislativo. A CPI pega o governo num momento de fragilidade extrema, totalmente perdido no combate à pandemia, e agora vai ter que ver desnudada omissões, crimes e incompetência no combate à Covid. Quando você junta isso, a crise econômica pela qual o Brasil passa, aí forma-se um caldo complicado para o governo, não é isso? Exatamente. Eu acho que a CPI, na verdade, em comparação com outras CPIs que eu conheci, ela tem uma característica de não apresentar grandes novidades. Eu duvido que ela, como nas outras, apresente testemunhas bombas, documentos secretos. Ela, na verdade, segundo o jornal sensacionalista, era uma CPI para apurar tudo aquilo que nós já sabemos. Não é? Tudo aquilo que já foi noticiado e que vai ser sistematizado. Isso. Eu acredito que o episódio de Manaus precisa ser melhor esclarecido. O serviço funerário costumava abrir cerca de 30 covas por dia. Desde domingo, tem enterrado cerca de 100 corpos por dia. Acho que podem surgir daí também alguns depoimentos interessantes que podem esclarecer um pouco melhor aquelas mortes em Manaus. E já existe um inquérito também no Supremo, que a Polícia Federal está desenvolvendo, contra o Pazuello. Esse inquérito parece que baixou até para a Justiça Comum agora. O Pazuello teve um papel importante naquele episódio de Manaus. Isso vai ser fundamental. Outro aspecto que eu acho que vai ser fundamental é a questão da Pfizer. Por que o governo não comprou no ano passado as vacinas da Pfizer que estavam sendo oferecidas a ele? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. E só veio a comprar agora, quando as coisas já se alteraram completamente e a empresa não pode colocar no Brasil o número de vacinas que ela prometeu no passado. E acho que, possivelmente, pela linha do tempo, eles vão começar ouvindo Mandetta, depois ouvindo Nelson Tais e depois ouvindo Pazuello. Eles vão tentar fazer uma sequência de audiências com os ex-ministros da Saúde. Acredito que isso será um ponto também importante. Em março do ano passado, o Bolsonaro, porque só pode ter sido ele a determinar, ele determinou que os laboratórios do Exército, Marinha e Aeronáutica passassem a produzir, e eles produziram em massa, cloroquina. Quer dizer, que nem foram depois utilizadas todas, ainda bem, pelo menos. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos
que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Na última sexta-feira, o almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, decidiu que o cloroquina não poderá ser vendido para outros países. Afinal, esse medicamento também é usado no Brasil para combater a malária, o lúpus e a artrite. Cabe à CPI descobrir quem determinou que fosse feita essa produção. Em princípio, é o presidente da República, que passa ao ex-ministro da Defesa, o general Fernando, que acabou de deixar o cargo. Quer dizer, ele também tem que ser responsabilizado por isso. Quer dizer, você colocou toda uma produção aí, e tem os gastos, tem o que implica isso em saúde pública, e você tem uma série de fatos e de loucuras feitas pelo governo nesse ano todo. Eu sempre disse que esse aspecto era um aspecto que dificilmente escaparia à justiça. Ele tem uma característica de má administração, de uso indevido do dinheiro, né? E, inclusive, o presidente da República fez o Brasil importar da Índia uma quantidade grande de cloroquina, que foi processada nos laboratórios do Exército. Existe até um documento, eu não tenho ele em mãos, mas eu já o li, em que o Exército tenta justificar essa produção de cloroquina, dizendo que era para aumentar a esperança da população em combater a doença. Esse documento existe, parece que foi uma solicitação do Tribunal de Contas e o Exército respondeu a isso. Mas, na verdade, é o seguinte, que remédio não é para dar esperança. Quem dá esperança é religião, não é assim? Portanto, esse lado também, pode resultar até em multa também, porque eu me lembro que, pelo que foi divulgado na época, o volume da compra da cloroquina na China foi de 5 milhões do material para ser processado no Brasil, entende? E essa cloroquina hoje está encalhada, porque ela é usada para malária, né? Não sei se hoje a malária está demandando tanta cloroquina quanto naquela época. E a cloroquina veio em grande dose para atender a Covid-19. Portanto, é um tema também que você levantou, é um tema que vai ter grande importância, muita importância, porque lá em Manaus ele se cruza, entende? Lá em Manaus há uma convergência da tentativa de apresentar o chamado tratamento precoce e o uso da cloroquina com a falta de oxigênio. Então, se eu pudesse definir um núcleo dramático desses acontecimentos, eu diria que Manaus, talvez, quando for apurado, vai ser um núcleo mais dramático. Bom, já está pacificado que o presidente da CPI vai ser o Omar Aziz. É um amazonense, né? Foi atingido por isso. Está longe de ter sangue nos olhos contra o governo. Mas, apesar dos esforços incessantes do governo, que ele tentou, de todas as formas, tirar o Renan Calheiros da relatoria da CPI, o Renan será sim o relator. O governo ainda está tentando. E essa, sim, é uma péssima notícia para o governo. Para começar, o Renan, ele guarda ali no escaninho dele de mágoa e ressentimento a derrota que ele sofreu em 2019 para o Davi Alcolumbre, quando ele disputou a reeleição para a presidência do Senado, e agora ele está pronto para dar o troco. Além do mais, a gente não pode esquecer que o Renan hoje, ele aposta no Lula para a eleição do ano que vem. Aliás, no início do ano, eu estou me lembrando agora, o Lula até visitou o Renan e fez questão de tirar foto ao lado quando o Renan estava internado para alguma cirurgia que ele fez no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Agora, como é que o Renan deve agir como relator? Gabeira, por tudo que eu apurei, eu posso dizer que o Renan, a ideia é que ele não vai bater pesado em entrevistas, declarações, ao menos não no início dos trabalhos, mas vai fazer um plano de trabalho que vai ser, de acordo com o interlocutor muito próximo dele, pimenta nos olhos do governo. Quanto mais ponderado ele for no discurso, mais ele vai pesar a mão nas ações dele como relator. Então, em resumo, que ninguém espere um Renan com o dedo na cara do governo, ao menos não nesse início, mas ele está sim com sangue nos olhos
para partir para cima. Eu também acho, e ele é muito experiente, né? Sim. O Renan tem experiência de ter sido investigado. Eu me lembro que nós também tem experiência de gente no pé dele. Eu fui uma das pessoas que pegou no pé dele durante E é um homem, é um profissional, entende? É uma pessoa que mantém um nível de tranquilidade e de comportamento político de acordo com os seus projetos. Eu acho que ele realmente dificilmente seria encontrado um relator tão eficiente, tão experiente nesse processo no Senado, porque ele conhece CPIs, ele conhece o Senado, ele conhece regimentos, ele conhece política e, inclusive, não se deixa muito abater pela pressão bolsonarista. Ele é mais casca grossa, ele já está acostumado com esses embates, entende? Me disse um amigo do Renan, ontem de tarde, o seguinte: Lauro, o Renan, no discurso, ele vai ser o Padre Cícero, agora na ação, ele vai ser o Lampião. Enfim... Exato, mas é o mais eficaz nesse caso, você não acha? Exatamente. Se ele for muito radical no discurso, ele dá a impressão de que existe uma perseguição política na CPI. Se ele for moderado, dá a impressão de que a CPI é isenta, totalmente isenta, mas que ela vai realmente cumprir o seu trabalho seriamente na apuração. Eu acho que o tom é o tom correto para esse processo, e qualquer senador, mesmo se não fosse o Renan, qualquer relator experiente ia adotar essa linha. Você não acha? Sim. Enfim, o governo pode esperar tempos complicados, até porque tem caldo para a CPI. Não é uma CPI tirada do nada e todo mundo sabe disso. Claro. Os fatos estão aí, né? Como eu disse, os fatos estão aí. Inclusive internacionalmente reconhecidos, né? A própria relação com a vacina, o Figaro disse que é o único presidente do mundo que reagia à vacina. Portanto, eu acho que não tem muito essa CPI. Tudo que ela tem que descobrir é exatamente o tom, entende? Porque o material está aí, se ela souber organizar o material e apresentá-lo com clareza, ela obtém o seu resultado. Bom, vamos para o nosso segundo tema de hoje, que é a cúpula do clima, que foi convocada pelo governo Joe Biden. Gabeira, são 40 chefes de Estado, cada um vai falar por 3 minutos a partir de quinta-feira. Embora existam vários atores importantes nessa cúpula, eu acho que a gente tem 2 presidentes que vão ter destaque especial. Primeiro, o presidente americano, afinal ele é, além de promotor da cúpula, é o presidente do país mais poderoso do mundo, e o planeta inteiro quer ouvir o que os americanos, o novo governo dos Estados Unidos, tem a dizer. Então, o Biden é realmente um ator ali fundamental. E o outro chefe de Estado que vai ser escutado, não exatamente pelos mesmos motivos, é o Bolsonaro. Já é sabido que o Bolsonaro vai fazer um discurso light, sem, por exemplo, o teor agressivo dos discursos que ele fez na ONU em 2019 e 2020. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Mas ele vai ter a missão impossível, né, de vencer, num discurso de 3 minutos, o ceticismo mundial que existe em relação aos propósitos do governo dele, em relação à defesa do meio ambiente. Não é isso? Eu acho que sim. Eu acho que, pelo que eu tenho visto até o momento, né, existe uma pressão muito grande dos empresários brasileiros que veem, que analisam esse momento de uma forma diferente do governo. Eles compreendem que existe um potencial muito grande de investimentos no Brasil, eles compreendem que negócios podem ser feitos e o Brasil pode crescer a partir desse vetor
ambiental, né, de proteção ao meio ambiente, de sustentabilidade. Quer dizer, isso o próprio Globo publicou hoje uma manchete mostrando que eles estão tentando convencer o governo. E mais ainda, se não conseguirem convencer o governo, vão tentar tomar uma série de atitudes que sejam atitudes ligadas à proteção do meio ambiente, à sustentabilidade. Está acontecendo com o meio ambiente algo que aconteceu também com a questão da vacina. Como o governo não dá a resposta, ou a resposta do governo é negativa, tanto governadores como a própria iniciativa privada procura tomar uma série de medidas e estabelecer relações supranacionais, né, quer dizer, a partir das suas entidades e tal, para poder, de uma certa maneira, responder a essa grande questão, que é a questão da proteção do meio ambiente no momento. Eu acho que o Bolsonaro deve apresentar um discurso, deve falar na necessidade de ajuda financeira ao Brasil, deve subestimar um pouco a importância das emissões do Brasil. Ele vai mencionar que o Brasil, comparativamente ao mundo, emite pouco, gases de efeito estufa, 3%, ele deve usar essa cifra, mas a verdade é a seguinte, que a destruição da Amazônia, ela não pode ser medida em termos negativos apenas por causa do carbono que ela deixa de sequestrar. Ela tem uma série de consequências na questão climática muito importante e que o Bolsonaro ele vai tentar falar apenas do ponto de vista do sequestro de carbono. Então, muito possivelmente, o discurso dele não vai ser convincente. E, muito possivelmente, a ideia de que o Brasil pode resolver o problema nos próximos anos, até 2030, como já está previsto anteriormente, vai ser colocado em dúvida. Alguns empresários querem que o Bolsonaro apresente meta mais ambiciosa, mas ele não vai apresentar. Eu acho que o máximo que ele vai fazer é prometer acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas sem dizer como vai fazer isso e, teoricamente, pedindo um pouco de ajuda. Mas você, examinando a conjuntura que leva o Bolsonaro a essa conferência, ela é das mais negativas. Por exemplo, ontem foi divulgado o nível de desmatamento em março, que foi o maior nível de desmatamento dos meses de março dos últimos anos. A Amazônia perdeu 810 quilômetros quadrados de floresta no mês passado. Para se ter uma dimensão do estrago, o tamanho da área devastada é um pouco maior que a cidade de Goiânia. O desmatamento aumentou 216% em relação a março de 2020. Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente foi acusado por um delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, de ser associado a madeireiros que trabalham na destruição da floresta amazônica para venda de um produto ilegal no exterior. Não é todo dia que um superintendente faz isso, mas também não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais. Portanto, essas duas referências essa semana mostram que realmente o Bolsonaro não é um interlocutor. Se ele quisesse ser um interlocutor, ele teria já demitido o ministro do Meio Ambiente, não é? E teria já feito um trabalho para, quando chegasse a essa conferência que nós estamos chegando, o nível de desmatamento do Brasil fosse menor. O que não aconteceu em março, aumentou em relação a todos os outros marços. Então, como dizer que o Brasil vai reduzir o desmatamento se ele chega à conferência, no dia que ele chega à conferência, o desmatamento aumentou. Então o Bolsonaro vai deixar passar a conferência para começar a combater o desmatamento ilegal? Por que ele não combateu até ontem, até março, no dia anterior à conferência? Não é? No mês anterior à conferência. Os países que entram nessas conferências, eles exigem também práticas. Eles não exigem apenas discurso. Eles querem ver prática. Isso é uma questão que não deve escapar
aos interlocutores internacionais, uma vez que os embaixadores estão aí e, inclusive, fizeram uma reunião com deputados e figuras da sociedade civil essa semana para se informar um pouco melhor da situação. Gabeira, o governo, ele gostaria ou quer receber $1 bilhão para esse combate ao desmatamento. O Ricardo Salles disse isso em entrevistas e tal, e o Bolsonaro vai dizer isso no discurso, embora sem falar em números. A cifra. Exatamente, né? Sem falar nas cifras, ele vai apenas pedir recursos. Ele não vai conseguir, como você disse, embora seja possível, por, enfim, informações que eu apurei, que o governo americano passe a fornecer materiais captados por satélites para ajudar no combate ao desmatamento. Seria uma forma do governo americano dizer que se engajar ao lado do Brasil nesse combate. Não em forma de recurso, mas em forma de informações captadas por satélite e tal. Isso já está acontecendo essa semana. Houve um anúncio do Google e da NASA que eles estão colocando os dados do desmatamento para observação mundial online, entende? Isso. Então, isso já é uma contribuição, mas essa contribuição, o Brasil já tem um nível de monitoramento adequado, entende? Isso vai ser uma contribuição maior, mas não é por falta de monitoramento. Inclusive, houve um episódio, você sabe, em que os próprios monitores foram demitidos, né? Sim, no início do governo, 2019. O problema central, eu não sei qual vai ser o desdobramento. Quando o Bolsonaro fizer o discurso dele na quinta-feira, ele pode dizer o que quiser no discurso, mas no vídeo vai ter uma outra imagem marcante que vai ser passada aos outros chefes de Estado, ao planeta todo que vai estar assistindo a conferência. Ao lado dele vai estar o ministro Ricardo Salles, que, como você disse, na semana passada foi acusado pela Polícia Federal de estimular crimes ambientais. A Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, pediu ao Supremo que investigue o ministro. Então, é esse cara que vai estar ao lado do Bolsonaro. É um símbolo forte demais. Quer dizer, imagina uma autoridade fazer um discurso em defesa dos direitos da criança tendo o doutor Jairinho do lado. É claro. Pois é, mais ou menos, eu acho que é isso que significa o Ricardo Salles ao lado do Bolsonaro diante do mundo. Agora, também só confirma que o Ricardo Salles ele está no cargo porque ele é o espelho do Bolsonaro nas questões ambientais. Esse é que é o ponto. Mesmo se o Ricardo Salles não estivesse ao lado dele, o Bolsonaro sozinho já é um símbolo de uma política ambiental destrutiva, entende? Ele fez declarações nesse sentido, ele tentou desmontar o IBAMA, ele tentou acabar com as multas aos transgressores, aí está acabando, entende? Quer dizer, toda a política dele é uma política de destruição do meio ambiente, quer dizer, ele é um do ponto de vista ambiental, ele é um anti-presidente, assim como o Ricardo Salles é um anti-ministro. Eu acho que isso não vai escapar à compreensão da comunidade internacional, porque eles têm, primeiro, contato, eles leem a imprensa internacional, e segundo, eles têm informações das suas próprias embaixadas. Portanto, a minha expectativa é de que vai ser muito pouco produtivo para o Brasil, entende? Eu acho que a decisão dos empresários e a decisão dos governadores de buscarem um caminho próprio, um caminho de sustentabilidade, um caminho de relações internacionais produtivas nesse campo, eu acho que vai ser muito melhor do que propriamente contar com o governo federal. Assim como também no caso da vacina, já se tentou buscar outros caminhos, porque não se pode contar com o governo na questão ambiental. O Bolsonaro não mudou a compreensão dele sobre o meio ambiente, ele continua achando o que ele acha. Ele apenas agora deram a ele essa possibilidade, olha, você tem chance de pedir $1 bilhão para reduzir o desmatamento. Aproveita e pede. Mas nem isso eu acho que interessa tanto ao Bolsonaro, porque se ele se interessasse por dinheiro,
eles não iam acabar com o fundo da Amazônia, entende? O Fundo Amazônia é a maior transferência de recursos do mundo entre países para a preservação de florestas. Criado há mais de 10 anos, depende basicamente das doações de Noruega e Alemanha. Mais de 3 bilhões de reais que já financiaram projetos de pesquisa, geração de emprego e renda na floresta, com redução do desmatamento nas áreas beneficiadas. O dinheiro que a Alemanha e a Noruega colocavam, eles rejeitaram, eles julgaram pelo lixo, entende? Inclusive abrindo caminho para aqueles grandes incêndios, porque parte daquele dinheiro que os noruegueses e os alemães colocavam era destinado também ao fortalecimento das equipes de combate ao fogo, sobretudo no Mato Grosso, entende? Então, na verdade, eu acho que as perspectivas não são boas para o Brasil como país, assim. Mas, de qualquer maneira, você observa hoje, pela reação dos empresários e também pela reação dos governadores da Amazônia, que existe uma consciência nacional crescente em sintonia com o mundo, algo que o presidente da República não está. Então. Gabeira, só para terminar minha participação aqui, é sintomático que esses dois assuntos que a gente está tratando hoje, Covid e desmatamento, nenhum dos dois problemas o Bolsonaro criou, ele não criou a Covid, ele não inventou o desmatamento, mas são os dois assuntos, ele, com a ação dele, ele piorou enormemente com a incompetência dele tratar o assunto ou de ideias criminosas como ele tem em relação ao desmatamento ou comprar vacina com rapidez, etc. Exatamente, eu acho que a convergência essa semana, os dois grandes problemas acabaram se juntando numa semana e para que você veja realmente a situação do Bolsonaro. A negação do aquecimento global e a negação da Covid, políticas negacionistas no campo ambiental e no campo sanitário que levaram o Brasil a esse isolamento e a essa situação dramática. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN, às terças-feiras, 10h30 da noite. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!